Eu sou professora de História, trabalhei em vários níveis de ensino, na rede pública, na rede privada. Sou professora do ensino superior e sou fundadora do PT. Eu lutei por liberdades democráticas no Brasil, lutei contra a ditadura, fui secretária de Educação de Santo André e presidente da Fundação Santo André e trabalhei no governo da Marta Suplicy. O que me motivou a ser candidata a vereadora é o desejo e o compromisso de participar de um projeto de transformação da cidade. Esse projeto é maior que a cidade, esse é o projeto do país, de transformação do Brasil, que se expressa na cidade e é alimentado pelas transformações da própria cidade, ou das próprias cidades. Eu quero ser vereadora para contribuir junto com a Haddad para que São Paulo seja uma cidade mais justa. São Paulo é uma cidade profundamente desigual. E eu quero ajudar São Paulo a ser mais justa, mais solidária, mais inclusiva, ajudar que as pessoas sejam mais felizes na cidade, que possam realizar os seus desejos, as suas vocações, as suas possibilidades. Hoje São Paulo, além de ser uma cidade profundamente desigual, é uma cidade que difunde o medo, que institui o medo e que faz as pessoas se sentirem muito inseguras e frágeis. Nós queremos o contrário disso. Nós queremos ajudar São Paulo a se desenvolver, a distribuir riqueza, a garantir o acesso de todos à cultura, à saúde e garantir a inclusão das pessoas, o respeito à identidade das pessoas com deficiência, a identidade dos idosos, dos jovens, das mulheres, dos negros, das negras. Então, o que nós desejamos é que São Paulo seja uma cidade que acolha as pessoas e que impulsione o desenvolvimento de cada um e cada uma do jeito que é. Eu acho que um vereador tem como função legislar, fiscalizar e representar. Eu acho que tenho condição de fazer as três coisas. Legislar porque, nesses anos todos, trabalhando em governos e fazendo a relação com a Câmara, por exemplo, quando eu trabalhei no governo da Luíza Erundina, depois trabalhando na própria Câmara, na assessoria de alguns vereadores e vereadoras, e depois sendo secretária de Educação, eu me ocupei muito diretamente do processo de elaboração e acompanhamento da elaboração da legislação educacional. Eu acompanhei muito de perto a elaboração da LDB, da Lei Orgânica no município, e isso me trouxe experiência. A minha vida foi uma vida de compromissos com a luta por direitos e por liberdade. A minha vida foi uma vida de luta pela igualdade. E eu faço isso porque eu acredito nisso. Eu tenho uma vida profissional que me realiza muito, eu gosto muito do que eu faço. A minha decisão de ser candidata a vereadora não tem nada a ver com isso, tem a ver com representação política, com a representação de um projeto no qual eu acredito e milhares de pessoas acreditam. Em primeiro lugar, o ministro Fernando Haddad, na minha opinião, foi o melhor ministro que nós tivemos da educação até hoje. E eu falo isso porque ele reconstituiu algo fundamental no Ministério da Educação do Brasil, que foi lidar com uma política educacional de conjunto, pensar em todos os níveis e modalidades de ensino, pensar e formular políticas para o financiamento da educação do Brasil, e não apenas realizar ações focalizadas ou espetaculares na educação, que foi nossa tradição durante muitos anos, inclusive dos nossos antecessores ao governo Lula. Eu destacaria algumas coisas que são estruturantes da ação educacional no Brasil. Primeiro, a preocupação com a educação básica e não só com o ensino fundamental. O ex-ministro Fernando Haddad criou o Fundeb, a partir de um profundo diálogo com as entidades da educação, com as entidades da sociedade civil, com o Congresso Nacional. O ex-ministro Fernando Haddad fez o piso nacional, piso salarial nacional profissional dos professores,
que tem como conceito algo muito importante, que é o professor ter tempo para estudar e para se dedicar ao trabalho coletivo e às reuniões pedagógicas na escola. O conceito de jornada que o ministro ajudou a aprovar no Brasil, a partir do diálogo com a sociedade, com a Câmara e com o Senado, é o conceito de que um professor não é apenas aquele que vai para a sala de aula. O professor deve elaborar, deve estudar e, sobretudo, deve analisar os seus alunos, não apenas de maneira individual, mas de maneira coletiva. Este conceito de jornada é extremamente transformador no Brasil, porque dá condições de que o que aconteça na escola seja criação intelectual, elaboração intelectual e não apenas reprodução de apostilas e de informações, como querem muitos governantes, inclusive aqui em São Paulo. Outra questão importante é o financiamento da educação. O ex-ministro Fernando Haddad, além de ter criado o Fundeb, ampliou significativamente os recursos do salário educação e terminou com a desvinculação das receitas da União, a DRU, com todo o apoio, naturalmente, do presidente Lula. Essas medidas, elas ampliaram os recursos da educação e são fundamentais para que nós, no Brasil, conquistemos o que está previsto agora no Plano Nacional de Educação, que são os 10% para a educação em relação ao PIB brasileiro. Bom, eu poderia falar muito mais sobre o que fez o ministro Fernando Haddad, mas eu quero reiterar que ele desenvolveu políticas para a educação inclusiva, para o ensino médio, para a qualidade do ensino fundamental, da educação infantil, do transporte escolar, do livro didático, e esse conjunto da merenda escolar, e esse conjunto de ações visaram fortalecer os municípios e os estados na construção das políticas locais de educação. É muito importante destacar que ele fez tudo isso dialogando com a sociedade. Tanto assim que aconteceu no Brasil a Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que, precedida de outras conferências, foi importantíssima para a elaboração e para o debate sobre o Plano Nacional de Educação. O conjunto das políticas desenvolvidas hoje pelo governo, antes pelo governo Lula e agora pelo governo Dilma, que estão registradas em planos nacionais com a perspectiva de pelo menos 20 anos no Brasil, todos eles têm que chegar a São Paulo. Eu me refiro aqui ao Plano Nacional de Saneamento, ao Plano Nacional de Segurança, ao Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ao Plano Nacional de Mulheres, ao Plano Nacional de Educação, de Saúde, e poderia enumerar vários outros. Eu acredito que essas políticas precisem chegar em São Paulo, reforçadas por um conjunto de políticas locais, como, por exemplo, a formação profissional, no caso das mulheres, dos beneficiários todos do Bolsa Família, da juventude, e assegurar que essas políticas possam, de fato, contribuir para um outro modelo de desenvolvimento da cidade de São Paulo. No caso da educação, eu quero destacar o apoio à construção de creches e o Mais Educação, que deve reforçar a proposta que o Fernando Haddad está fazendo em São Paulo de ampliar a jornada escolar das crianças para 7 horas, o que combina uma ampliação do currículo escolar com a ampliação e diversificação das atividades no campo do esporte e da cultura. Para isso, Mais Educação é fundamental. E no caso das creches, trata-se de diminuir significativamente o déficit de 120 mil crianças na lista de espera por creche. Isso significa ampliar o atendimento em São Paulo e ampliar muito a qualidade da educação nas creches públicas e nas creches assistenciais. Nós não podemos ter 2 níveis de educação na cidade, um nas creches públicas, o outro nas creches conveniadas. É preciso assegurar investimento nos 2 âmbitos para que as crianças tenham de fato uma educação de qualidade, mesmo nas creches que têm convênio, porque todas essas crianças têm direito a uma educação pública de qualidade e é disso que se trata.